Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto curso intitulado Probabilidade e Estatística. Pois bem, então vamos aqui escrever esse duplo somatório detalhadamente com o objetivo de certificarmos sobre a validade desse duplo somatório acompanhado de uma condição de vínculo para o qual I é diferente de J. Então vamos então, duplo somatório, no subíndice I variando de 1 até 4, subíndice J variando de 1 até 4, com I diferente de J, aplicado sobre a covariância da variável aleatória xi em relação à variável aleatória xj. Então aqui nós temos, abrindo o somatório em J e preservando o somatório em I, nós temos covariância de x subíndice I em relação a x1 para J igual a 1, mais covariância de x subíndice I em relação a x2 para J igual a 2, mais covariância de x subíndice I x em relação a x3 para J igual a 3, mais covariância de x subíndice I x4 entre x subíndice I x4 para J igual a 4. Aqui, evidentemente, nós temos I diferente de J conforme estabelecido pelo modelo. Isso igual, abrindo o somatório no subíndice I, nós temos covariância de x1 entre x1 e x1, e esta nós não utilizaremos, pois I é diferente de J, então somente vamos aplicar para o segundo, terceiro e quarto termos. Nós temos covariância entre x1 e x2, mais covariância entre x1 e x3, mais covariância entre x1 e x4, mais, agora para I igual a 2, nós temos covariância entre x2 e x1, aplicando ao primeiro termo, porém para I igual a 2 não cabe aplicar sobre o segundo termo, pois I é diferente de J. Então, aplicando ao terceiro e quarto termo, nós temos covariância entre x2 e x3, mais covariância entre x2 e x4, mais, agora para I igual a 3, nós temos covariância entre x1 e x3, mais covariância entre para I igual a 3, então entre x3 e x1, covariância entre x3 e x2, covariância entre x3 e x3 nós não devemos aplicar, pois I é diferente de J, então covariância entre x3 e x4. Mas para I igual a 4, nós temos covariância entre x4 e x1, mais covariância entre x4 e x2, mais covariância entre x4 e x3. E de modo que não devemos aplicar covariância entre x4 e x4, uma vez que I é diferente de J como condição de vínculo prévio. Pois bem, então nós percebemos sim que esse duplo somatório no subíndice I variando de 1 até 4, no subíndice J variando de 1 até 4, com I diferente de J, aplicado sobre a covariância entre x e xj, expressa perfeitamente bem o resultado obtido. Então, vamos considerar essa expressão como válida e construir uma segunda expressão para representar este importante resultado. Muito bem, então vamos encerrar o nosso ponto. Muito obrigado a todos.